Olá, me chamo Marjorie Ambrós, eu sou professora de Educação Física e Theta Healer. Hoje eu vou contar para vocês como tudo começou, onde começou essa minha caminhada espiritual e quando se deu o meu grande despertar. Bom, eu sempre fui uma criança super curiosa, uma criança e uma adolescente curiosa. Dizia que acreditava em tudo, mas eu nunca me aprofundei em nada, nunca ia a fundo em nada, ficava só no raso, acredito que por medo. Quando eu resolvi casar e sair da casa dos meus pais, eu, como qualquer outra pessoa, tinha minhas questões internas, minhas questões com relacionamento, com dinheiro, só que eu não tinha esse conhecimento do todo. Eu trabalhava no raso. Até que eu engravidei da minha primeira filha. Quando eu engravidei da Luísa, a gente estava morando lá na Itália. E eu decidi que eu ia parir a minha filha da forma mais natural e amorosa possível. Que eu queria dar essa bem-vinda ao nosso mundo da melhor maneira. E acredito, hoje, olhando para essa história, eu vejo que foi muito por ser cabeça dura e querer bater de frente com a minha mãe. Porque eu cresci ouvindo que parir naturalmente era horroroso, que era doloroso e que era um sofrimento. Eu ouvia com riqueza de detalhes o meu nascimento. E hoje eu entendo que a minha mãe sofreu todas as violências obstétricas da época, que graças a Deus hoje acredito que não aconteça tanto. Eu, de forma super rebelde, bati no peito que eu ia parir a minha filha. Acontece que essas coisas a gente não planeja. E eu resolvi militar no momento mais errado, no momento que eu estava gestando um ser. Eu militei pelo parto humanizado, entrava em brigas e discussões, até mesmo com a minha família. Chegou no momento do nascimento da minha filha, e hoje eu dou risada, mas o universo é sábio. 48 horas de trabalho de parto, sendo deles 5 horas só no período expulsivo. O período expulsivo é a fase final, onde o bebê de fato nasce e tu sente as contrações boas, por assim dizer. O hospital que eu decidi ter a minha filha era um hospital, uma maternidade pequena lá na Itália, e que eles incentivavam muito o parto natural. Então eles não faziam epidural, eles não atendiam gestantes com nenhuma intercorrência, então era única e exclusivamente para partos que não tinham nada, nenhum problema. Óbvio, eles tinham médicos de plantões por se necessitasse qualquer coisa, mas como meu objetivo era parir naturalmente, eu estava muito tranquila. Só que o parto não evoluiu bem. Ele não evoluiu da maneira que eu esperava. E hoje eu entendo que cada um tem o processo que merece, o processo que necessita passar, porque parto é terapia também. E eu encaro dessa forma. Eu tive a Lu com muita ocitocina sintética. Ocitocina sintética, para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio que o nosso corpo produz, e eu tive que usar de forma sintética, como uma droga, para estimular as contrações do meu útero. Então, a minha contração não era uma contração normal, ela era uma contração provocada por remédio. Então, ela era muito mais forte, muito mais dolorida. Eu não estava fazendo uso nem de paracetamol, quem dirá de anestesia. Pois, no fim das contas, a Luísa teve que nascer de cesárea. E eu entrei numa depressão, dizendo que eu não era capaz de parir a minha filha e que eu não era boa o suficiente. Frustrada e decepcionada comigo mesma. Me agarrei à amamentação como se não houvesse amanhã. Dizia, pelo menos vou amamentar. E assim eu fiz até os 2 anos da Lu, com um monte de sofrimento, porque eu passei por todos os problemas de amamentação que vocês possam imaginar. Nesse período, a gente teve que voltar para o Brasil. Voltar a morar na casa da minha mãe. Aí foi quando a chave começou a virar. Aí eu percebi que eu olhava para essa relação ou nada na minha vida ia mudar. E foi o que aconteceu. Aí eu conheci o Ho'oponopono, eu conheci a constelação familiar e eu conheci as minhas Namazuites, que são as minhas amigas de alma, minha família de alma, um grande grupo de apoio que a gente tem. Voltamos para a Espanha, engravidei da Carolina. Na gravidez da Carolina tudo foi mais leve, porque eu já tinha conhecimento e percepção de muitas coisas. Na gravidez da Carolina eu entrei em contato pela primeira vez com o Theta Healing. Através de estudos e aprofundamento, porque aí sim
E aí eu já me permitia me aprofundar nas questões sem medo. Sem medo da minha intuição, sem medo das coisas que eu sentia, que eu via. E um dia eu chamei a Manu e falei, olha, acredito que isso é pra você. Pra mim acho que não. É pra você, vai. E a Manu foi. E eu fiquei. Eu fiquei porque, por mais que eu achasse que eu podia, eu não queria muito. Carolina nasceu, parto lindo, totalmente humanizado, na água, na minha casa, com assistência e totalmente planejado. E passou-se o tempo e eu segui no raso. Eu segui na superfície. E quando a gente tá na vida sem movimento, sem que nada aconteça, sem que você não faça nada para que as coisas mudem, a vida mesmo se encarrega. Carolina sofreu um acidente com 1 ano e meio de idade. Ela cai numa piscina e eu tiro a minha filha morta. Praticamente morta de dentro da água. Se eu fecho meus olhos, eu me transporto para esse dia. É inevitável. Eu lembro do rosto dela, roxo, sem respirar, do desespero da irmã mais velha, do desespero do meu marido. E nesse momento eu senti a minha vida escorrer pelos meus dedos. Eu senti o desespero e a revolta tomou conta do meu coração. E eu briguei com Deus. Nesse momento, eu brigo com Deus, eu viro as costas e eu culpo por fazer a minha filha pequena passar por isso. Graças a Deus, a Carolina não teve nenhuma sequela. Ela ficou 24 horas em coma, desacordada. Mas, como num passe de mágica, ela despertou. E, de verdade, sem nenhum arranhão. Todo mundo me falava que eu deveria sentir gratidão. Gratidão a Deus por ter preservado a vida da minha filha. Mas lá no fundo eu sentia raiva. Eu sentia raiva por ter que passar por aquilo, por ter medo de deixar minha filha dormir e ela ir embora de novo. Eu peguei ela sem vida nos braços. Eu lembro dessa sensação de raiva. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar e tudo aquilo que fazia sentido na minha vida passou a não fazer mais. E eu simplesmente deixei de lado. E o que acontece quando a gente deixa de lado alguma coisa e não olha? Vem a vida e faz você olhar. Pandemia. Manu, nessa altura do campeonato, já era instrutora Teta Healing. Ela avançou tanto na técnica, se apaixonou tanto que ela virou instrutora. E ela sempre me convidava para fazer, só que não dava, né? Porque eu tava na Espanha e ela lá no Brasil. Com a pandemia, ela teve que se adaptar com os cursos online. Primeiro curso online, óbvio que ela me chamou. E eu juro que eu fui fazer o curso obrigada. Por quê? Como é que eu vou fazer uma técnica que conversa com o Criador se eu nem mais acredito nessa criatura, né? Fui, mas sem contar nada pra ninguém. Pois então, foi todo o processo do curso do Teta Healing, DNA básico, avançado, Digging, foi onde eu me deparei com as crenças que eu tinha. As crenças com o Criador, de que ele não me amava, de que ele era punitivo e de que eu não era merecedora desse amor. Nesse momento eu me dei conta que não era a minha revolta, era porque eu não me sentia merecedora, eu não me sentia filha, eu não me sentia amada. Eu não conseguia enxergar que sim, eu deveria ser grata, que eu deveria ser grata porque eu salvei a vida da minha filha, porque eu saltei dentro daquela piscina para tirar ela com vida. E aí eu voltei a resgatar. E eu confesso, não é um processo fácil, não é uma caminhada fácil. E cada dia eu descubro coisas novas. Hoje, por exemplo, eu descobri que essa crença com o Criador não se deu ali no acidente com a minha filha. Se deu lá na infância. Eu já não me sentia merecedora. Eu já não me sentia pertencente, filha. Eu já não me sentia próspera e abundante lá na infância. Hoje eu enxergo que as nossas crenças vêm de muito antes do que a gente pensa. E eu acredito fortemente que se a gente tem a coragem de olhar para isso e pedir ajuda, auxílio, olhar com a alma
desnuda, se despir de preconceitos e se permitir trabalhar, se permitir se autoconhecer, não há limites. Não há limites. Hoje eu percebo que a minha vida tem infinitas possibilidades em todas as áreas. E que não, a espiritualidade não é aquela coisa romântica e mística que eu acreditava quando eu era adolescente. E Deus, Criador, não é aquele velho com a barba longa. Hoje eu acredito numa conexão muito mais profunda, numa conexão de ser com ser, de ser com o todo. E é através dessa conexão e desses conhecimentos que a gente quer ajudar você a descobrir o que te impede de seguir crescendo. Um beijo grande e segue aqui conosco. Método Mentes Extraordinárias. Beijo grande.